Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar. Domingou, Matheus Montenegro. Temos estaduais, mata-mata. Temos também ligas europeias. Vamos nessa, tudo bem? Tudo bem, Fábio, mano. Você está bem? Estou ótimo, melhor agora. Vamos embora, vamos embora. A gente deu uma atrasadinha na gravação hoje, né? Estamos gravando tardão da noite do sábado, né? Os programas do domingo. Vamos embora, meus queridos. Estamos indo rumo aos 8 mil inscritos. Nossa meta aí até o final de março. A gente conta com o seu apoio, um apoio que da sua parte é de graça. Eu e o Fábio estamos aqui na raça, diariamente, estudando, analisando, para trazer tudo de bandeja, tudo lindo para você, apostador. Tem até um bilhete também, mas como eu sempre bato na tecla, esse é um programa de análise, beleza? Então preste atenção no que a gente tem a dizer aqui, porque com base na sua metodologia, você pode até aplicá-la de forma diferente. Mas a análise que a gente vai fazer é para lhe dar os melhores caminhos aí dos principais jogos do dia que a gente separou. Simbora, meu querido Fábio, mais algum recado? Tem muito jogo. Não, só isso mesmo. Vamos agora para o nosso Skol e Tabs, né? A nossa parceira aqui, né? Colocar na tela aqui os jogos deste domingão. Vamos começar pela Premier League. Temos 4 jogos. Tá, vamos começar pelos gigantes, tá? Primeiro temos Forest e Liverpool. Jogo que será às 11 da manhã. O Forest está ameaçado, né? Ali da zona de rebaixamento. Tá a 2 pontos do West Ham, que acabou nem vencendo em casa, né? O Bournemouth foi 0-0, inclusive um resultado surpreendente, né? 2 times que marcam muitos gols, mas foi 0-0, quebrou muito apostador esse jogo. Mas temos o Forest pressionado e o Liverpool ali brigando por classificação para ligas europeias. É só o sexto, tá? O Liverpool não está garantido na próxima Liga dos Campeões, não. Jogando como visitante, o Liverpool tem apenas a 9ª melhor campanha. 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Marcou 20 gols, sofreu 21. Por outro lado, o Forest também não é um bom mandante, não, tá? Ele tem 3 vitórias só dos 13 jogos que ele atuou em casa nessa Premier League. E aí, Matheus Montenegro, dá para confiar em resultado final? Né? O Forest até tem 4 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas no recorte recente. Nem vem tão mal, né? Venceu bem o Fenerbahçe, mas empatou com o Wolverhampton em casa, né? Foi um tropeço, 0-0. Perde do Leeds, empata com o Crystal Palace e ele tá ganhando muito também na Liga Europa, né? É isso que eu ia dizer, exatamente. Na Premier League ele não vem tão bem assim, não. Nos últimos 5 jogos são... Acho que é 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, né? Ele só tem 1 vitória nos últimos 5 jogos, só que empatou demais. Bicho, assim... Pra ir em vitória seca do Liverpool, eu acho muito arriscado, tá? Pelo fato do jogo ser fora de casa. E o Nottingham Forest, ele tem essa questão da Liga Europa, né? Ele vai jogar contra o Fenerbahçe no meio de semana seguinte. Ele já encaminhou a classificação, né, velho? Ele meteu um 3-0 na Turquia, então acreditamos que já está garantido. Eu não acho que é aquele cenário onde o Forest possa dar uma poupada aqui nesse jogo contra o Liverpool, pensando na Liga Europa. Até porque ele pode cair, né? Ele não pode poupar nada aí, ele tá a 2 pontos da zona. E já encaminhou a classificação, né, velho? Então, assim, eu prefiro focar em gols aqui nesse jogo, beleza? Só o golzinho do Liverpool é muito pouco, então não tem muito custo-benefício. Por isso eu prefiro o over 1,5, tá? O Liverpool, por mais que tenha dado essa melhorada, ele vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, salvo engano, né? Só que aí tá incluindo o jogo da Champions, que ele meteu 6-0 no Karabag. Mas ainda não... Sei lá, velho. Eu não acho esse Liverpool tão confiável ainda não. Mas ofensivamente tá performando muito bem, né? O Liverpool ele já vem numa sequência de 9 jogos seguidos marcando gol. Então é o que eu disse. Eu acho que o gol do Liverpool era até a melhor pedida, só que a odd tá muito baixa. Então você teria que recorrer ao over 1,5 no jogo. Aí eu já acho que é melhor, tá? Apenas 1,14, né? Gol do Liverpool. O over 1,5 no jogo tá 1,21. Dependendo da casa de apostas, tá 1,22, 1,23. Né? Então, over 1,5 eu acho que é a melhor, porque resultado final realmente é difícil, tá? Inclusive foi 3-0 forte no primeiro turno. Sim. Na casa do Liverpool. Então é um jogo para tomar cuidado. Perfeito. Bom, também temos clássico de Londres, Tottenham e Arsenal. Esse jogo é 1h30 da tarde. O Arsenal que já vem de 2 empatezinhos, tá? Contra Brentford e Wolverhampton. Esse foi inacreditável. Vai pegar um Tottenham que também tá ali, tá? Já não vence há um bom tempo, tá também perigando entrar na zona de rebaixamento, só tá a 4 pontos. A equipe do Tottenham em casa tem uma campanha pífia, tá? São apenas 2 vitórias em 13 jogos. Se dependesse só dos jogos em casa, o Tottenham estava na zona de rebaixamento. E o Arsenal é o melhor visitante. 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Matheus Montenegro. As odds até ajudam, né? Mas sim, o Arsenal... Cara, quem empata com o Wolverhampton tomando 2 gols, eu não confio mais em nada. E assim, tem o histórico do Arsenal
ser o Botafogo da Inglaterra, né? Ele sempre dá umas pipocadas monumentais na história. Então, cara, eu fico com medo, tá? É clássico, o Tottenham não vem bem. Mas é aquilo, eu sempre bato na tecla no campeonato inglês. Times que estão muito mal, eles conseguem, assim, do nada, eles conseguem fazer um bom jogo e ganhar. O Brighton foi o exemplo disso no sábado, que vinha muito mal e conseguiu vencer o Brentford fora por 2-0. Então é um campeonato muito capcioso. Cara, clássico. Eu acho que tem que bater nessa tecla aí, né? A disparidade técnica das equipes nem se fala. Hoje o Arsenal é muito superior ao Tottenham. Mas, junto ao fato de ser clássico, com o fato do Arsenal dar essas vaciladas, eu tenho medo aqui de apostar no Arsenal, tá? Tá a cara do Arsenal de novo, bicho. Inclusive, enquanto a gente está gravando, o Manchester City tá vencendo o Newcastle por 2-1. Ou seja, tá ficando 2 pontos só de distância pro Arsenal já, tá? Tá começando a encurtar aquela distância que era gigante. E assim, o Aston vem vacilando, velho. Abriu 2-0 contra o Wolverhampton e tomou a virada. Contra o Brentford foi a mesma coisa, né? Ele abre 1-0 e toma a virada. Toma empate. O empate, né? Toma um empate naquele jogo também. Então, assim, não tá conseguindo segurar nesses 2 últimos jogos. Eu prefiro focar em gols, tá? Até porque o Aston tem um poderio muito forte, ofensivo. Nem isso aí. Não lembro nem qual foi a última vez que o Aston não fez gol. Foi contra o Nottingham Forest. Já são 10 jogos seguidos marcando gol e marcou em quase todos os jogos da temporada. E assim, o Tottenham, velho, eu acho que esse jogo o Cabo não dá nem para considerar muito essa questão do mandante, não, tá? Porque esse jogo tem um contexto muito específico desse momento recente do Arsenal, do histórico do Arsenal de vacilar e o fato de ser um clássico. Eu acho que esses são os principais pontos que a gente pode abordar acerca dessa partida. Então, por exemplo, o golzinho do Tottenham eu também acho uma boa pedida. O custo-benefício é interessante. Tá acima de 1,30, né? 1,61. 1,60. Me confundi até com outro jogo. Tá 1,61. Então, assim, eu acho que vai pitar o gol do Tottenham nesse jogo, tá? Só que é aquela coisa, ao mesmo tempo que eu acredito que isso deva acontecer, o Tottenham não é uma equipe confiável, né? Pode claramente ser 2-0 Arsenal, tá entendendo? É esse mérito que eu quero trazer. Por isso que eu prefiro o over 1,5 na partida mesmo. Você vai abrir o leque ali e ao mesmo tempo, assim, se tratando de Arsenal, não é inimaginável você acreditar que o Tottenham possa ganhar esse jogo por 2-0, sabe? Não acho que vai acontecer, mas eu não boto minha mão no fogo mais não, tá? Então, eu prefiro ficar em gols aqui também, over 1,5. O gol do Arsenal até era a melhor pedida, mas também é muito baixo, né? Que fique claro. Muito, então, o over 1,5 acaba sendo a saída. É isso. O over 1,5 já tem um odd interessante ali entre o 1,22 e o 1,25, né? Dependendo da casa de apostas. Eu acho que nesse momento, assim, quem quiser pegar a vitória do Arsenal, ok, né? O dupla com over 1,5 ou com gol. Mas eu preferia fugir, até porque se o Arsenal vencer, assim, pode ser 1-0, pode. Não é nenhum resultado absurdo. Mas eu acho que é uma tendência de ser um jogo mais movimentado pelo desespero do Tottenham e também pela questão do Arsenal ser um time que está vacilando. O Arsenal, que era um time que tomava pouco gol, ele já vem tomando gol, tá? Tomou 2 do Wolverhampton, tomou gol do Brentford, enfim, tomou gol do Kairat, tomou 3 do United, enfim, ele tomou alguns golzinhos e, sobretudo, nos últimos 2 jogos, a defesa vem vacilando. Eu acho que assim, o gol do Arsenal e o gol do Liverpool que a gente destacou só daria para fazer se fosse numa tripla para cima, né? Numa duplinha a odd é muito baixa. Então, teria que recorrer aí ao over 1,5 para essa metodologia que a gente adota mais aí de duplas, né, por dia. Esse é o ponto. Bom, tem também Palace e Wolverhampton. O Wolverhampton é o lanterna da competição, mas empatou com o Arsenal na última rodada. Inclusive, ele vem de 2 empates recentemente no campeonato inglês. Enquanto o Palace, ele até venceu um jogo, né? Ele vem de uma vitória e uma derrota. É um time bem estável. E o Palace é um péssimo mandante, não é isso? É isso mesmo. Ele só tem 2 vitórias também em 13 jogos em casa. O Wolverhampton nem se fala, né? O Wolverhampton fora também não venceu nenhum jogo. 4 empates e 9 derrotas. Marcou 5, sofreu 20. Nem toma tantos gols assim como visitante. E aí, Matheus Montenegro, dá para confiar no Palace? É um time que tem uma vitória nos últimos 10 jogos, empatou 4, perdeu 5. Tem outro ponto. Vitória seca eu não gosto não aqui não, tá? Até agora, vitória seca nem um jogo. E a gente já tem um pé atrás em relação à vitória seca, né? Quando tem esses contextos aí de o Arsenal começando a vacilar, o Crystal Palace, o fator que eu quero trazer aqui dessa partida ele tem Conference League, tá? E ele empatou fora de casa lá na Bósnia contra o Zrinski por 1-1. E ele foi com o time titular. Então, já começou a levar mais a sério a Conference, né? Porque o Crystal Palace, lembro-me bem, salvo engano, ele estreia perdendo para o time do Chipre, lá o Larnaca. Ele tava meio que largadão na Conference, né? Se passar, beleza. Lembrando que o Crystal Palace era para ter jogado a Europa League, porque foi o campeão da Copa, mas aí teve aquele moído lá, envolvendo Joe Textor, né? Aí o Nottingham Forest, que herdou a vaga, ele foi para a Conference League.
Enfim, eu tenho meu pé atrás aqui se tratando de vitória seca, tá? Nem o Arsenal ganhou do Wolverhampton. Eu vou lá confiar em Crystal Palace, ainda mais com esse contexto de Conference League. Mas aqui dá pra você confiar num dupla hipótese com gol, tá? Porque o Wolverhampton também não ganha de ninguém. Então, não acho que vai chegar ao ponto do Wolverhampton vencer a partida. Acho que dá pra ser um empate com gols. Mas o Wolverhampton vencer, ainda mais fora de casa, muito difícil. Então, empatezinho com dupla com over 1,5 é interessante, porque a gente bota na conta também ali os empates com gols, né? Que eu acho que dá para Dupla acontecer com sim. gol só, né? Porque pode ser 1-0 Palace, né? Isso, dupla com gol. Não precisa nem do over 1,5 não. Dupla com gol só. O Wolverhampton é um time que não toma tantos gols, apesar de ser um time da zona de rebaixamento. A gente até pode ver aqui, né, que ele... Aqui foi o Palace, né? O Wolverhampton, ele empata com o Arsenal 2-2, aí não tomou gol na Copa, tudo bem que era um time da quarta divisão, e segurou o 0-0 com o Forest, tá? Então é um time que até toma gol em 4 dos jogos, mas segurou um 0-0 com o Newcastle, enfim, então é um time que é chato, tá? Esse Wolverhampton, apesar de ser um time ali que tá na zona de rebaixamento, parecia largadão, né? Mas aí esse empate contra o Arsenal já faz todo mundo ficar em alerta que o Wolverhampton não está tão largadão como se imaginava, ou também, né, um jogo contra o Arsenal, a mobilização é maior, né? Um jogo contra o Arsenal, aparecer, muito jogador querendo arranjar um outro clube, porque o Wolverhampton vai cair. Talvez contra o Palace essa motivação seja menor, e aí talvez seja realmente bom apostar no Palace. Vamos ver como o Wolverhampton vai se comportar. É um jogo até para ficar de olho no ao vivo. Sim. Bom, também temos Sunderland e Fulham. Sunderland é o 11º. Detalhe para a campanha em casa, tá? Do Sunderland. Ele só tem uma derrota. Ele tem 21 gols, marcou gols, inclusive, eu acho que dos 12 jogos, dos 13 jogos, ele marcou em 12. E vai pegar um Fulham, né, que como visitante tem apenas 3 vitórias em 13 jogos. O Fulham que está melhor, está em 13º, e o Sunderland está em 11º, né? Campanhas relativamente parecidas, 2 pontos apenas separam as duas equipes. Esse jogo é meio incerto, tá? Bem difícil. Cara, inclusive a única derrota em casa foi o último jogo dele que ele jogou fora. O último jogo dele como mandante, não foi nem o Sunderland? Liverpool. Foi pro Liverpool, exatamente. Aí ele ganhou na Copa ali do Oxford United. Velho, esse jogo aqui eu fujo, tá, velho? Vou nem sugerir nada aqui não, porque assim, são 2 times que já estão começando a se desenhar para ficar naquele limbo ali, né? São 2 timezinhos que são a cara do 10º lugar. Nem vai brigar por competição europeia, nem briga contra rebaixamento. Então tá tranquilo para não cair, mas também não dá para sonhar muito alto. São 2 timezinhos assim meio xoxo, né? O Sunderland ele até tem essa questão da invencibilidade, tinha, né? Porque perdeu pro Liverpool. Uma defesa muito forte dentro de casa. Só que aí você pega o Fulham tem uma tendência de overgoals muito alta, tá? É um time que marcou gol em quase todos os jogos da Premier League. Então isso me deixa com o pé atrás, porque assim, em termos de ressaca final é muito parelho. O dupla hipótese do Sunderland, eu tenho um receio, tá? Eu tenho um receiozinho. Eu até acho que é a melhorzinha, vamos dizer assim, é o dupla do Sunderland. Se desse para confiar em algo, era aí. Mas eu tenho medo, velho. Acho que o Fulham não é jogo, não é loucura nenhuma, não. E aí, em termos de gols, a leitura é muito complicada. O Sunderland é muito para under, o Fulham é muito para over. Aí o Fulham é um visitante ruim, o Sunderland é um mandante bom. Então, por isso que se fosse para escolher algo, eu quero dupla hipótese Sunderland. Até porque 0-0 eu acho que é plausível, tá? E aí, ao mesmo tempo, se sai um gol cedo, o Fulham é uma equipe muito aberta, um estilo de jogo ali que abre muita partida, pode condicionar para muitos gols. Então, é o típico jogo que eu fico de mãos atadas, velho. Aqui pode ser 1-0 para qualquer um dos lados, não é um resultado improvável, não. Bom, Barcelona e Levante. Aqui é aquele jogo que eu não vou falar a palavra, né? Mas aqui não tem muito que a gente alongar, né? O Barcelona tem um detalhe, tá? O Barcelona pode voltar à liderança porque o Real Madrid perdeu do Osasuna no sábado. Então, tá cabeça a cabeça aqui com o Real Madrid, faltam 13 jogos, né? Tá se encaminhando aí para a parte final do campeonato. Então é importante vencer, sobretudo porque vai pegar o vice-lanterna, né? O Levante, que só tem 4 vitórias. Como visitante, o Levante tem 3 vitórias, pô, o Levante é bom visitante, viu? Sim. Ele tem 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. A campanha dele é ruim em casa. Mas o Barcelona, Matheus Montenegro, venceu todos os jogos em casa no Campeonato Espanhol. 11 jogos, 11 vitórias, marcou 34 gols e sofreu 5. Também ficar de olho nas estatísticas de gols aqui do Barcelona. É um time que marca pelo menos 2 gols aí em quase 80% dos jogos, marcou pelo menos 1 em todos, e o over 1,5 bateu também em todos os jogos do Barcelona. O over 2,5 bateu em 83%, né? Bem e aí alto, a gente já vai ter essa questão de as odds não ajudam tanto, né? E o principal ponto é destacar, Barcelona vem de 2 derrotas, né? Tomou 4-0 lá do Atlético de Madrid
que não está eliminado ainda, tem jogo de volta, né? Mas teve a decepção na Liga aí também, onde foi derrotado pelo Girona por 2-1. Levou gol no final, perdeu o pênalti e levou gol no final, não foi? Ia mal perder um pênalti no primeiro tempo, foi bizarro esse jogo aí, tomou a virada. Enfim, cara, eu não imagino que o Barcelona vá tropeçar 3 jogos seguidos. Eu me apego muito a isso, né? Tipo assim, no Arsenal, eu acho que o Arsenal é um time que a gente pode ter um receio quando ele tropeça 2 vezes. O Barcelona, ele já não dá muito esse indício. E aqui muito pelo adversário equipe, né? Também, né? O adversário também, né? Um jogo bem mais fácil, dentro de casa. Então, pô, não tem como a gente não confiar em outra coisa que não seja o Barça aí. 3 derrotas seguidas o Levante, tomou 4 gols do Bilbao, 2 do Valência, 1 do Villarreal. Aí até um resultado relativamente surpreendente, que foi segurar o Atlético de Madrid, né? 0-0, né? Jogando em casa. Aí ganhou do Elche, perde do Real Madrid, empata com o Espanhol, né? Aí teve vitória contra o Sevilha lá no início do ano. É um time realmente que tem uma campanha fraca. Aqui é a vitória do Barcelona, e aí, dependendo da sua dupla, né? Você pode botar a vitória do Barcelona apenas se a sua outra seleção da sua dupla foi uma odd alta, né? Como será a nossa aqui, já adiantando. Mas, para quem quiser pegar outro jogo com uma odd mais baixa, né? Dá para pegar a dupla com o over 1,5 do Barcelona, vai dar ali 1,18, ou over 2,5 no jogo, né? Que também é uma tendência muito alta. Isso. Porque a grande parada de jogos do Barça é que a linha de gols é muito esticada, né? Então o over 1,5 não tem odd. Você teria que recorrer ali ao over 2,5, tá? Eu até gosto. O Barcelona dentro de casa tem só o Barça marcou mais de 3 gols por jogo atuando em casa. A média dele é essa, né? É um time que, quando atua na Catalunha, é muito forte. Então, é algo que você pode explorar também, tá? Depende muito, como a gente sempre diz, tá, galera? Depende muito da sua metodologia, depende do que você vai encaixar. Mas é aquele joguinho que, pô, aqui eu não imagino que é o tipo de jogo que eu acho que o Barcelona goleia para dar aquela desafogada, assim, sabe? Esse jogo eu enxergo muito com essa cara aí. É o tipo de jogo que o Barça deve meter de 4 para cima. Eu acredito que vai ser isso aí. E vai estar completo, né? Rafinha, Yamal... Não pegou muito bem não, né, essa minha frase, mas tudo bem. Completão. O Barcelona não tem a questão da Champions League no meio de semana, não, né? Não jogou nessa semana, então descansou, né? Então, assim, corrigiu ali os problemas, enfim. Tem o Rafinha voltando... Ainda tem alguns desfalques na equipe do Barça, mas bem menos do que já teve, né? Então, eu acho que o Barcelona deve ganhar e até marcando pelo menos 2 ou 3 gols, tá? É a tendência alta para esse jogo. Bom, o campeonato italiano, Matheus Montenegro. Vamos destacar aqui Atalanta e Napoli, que é um contexto que eu acho que dá para a gente comparar com... Tu pulou um do espanhol, viu? Pulei? Villarreal e Valência, que a gente destacou. Villarreal e Valência, isso, outro jogo. Porque o Villarreal é um ótimo mandante, né? Por isso a gente destacou aqui. E um ataque forte. O Villarreal tem 9 vitórias em casa em 12 jogos, tá? Um empate e apenas 2 derrotas, que inclusive foram para Barcelona e Real Madrid. E ele marcou 27 gols em casa. Tirando o Barça e Real, ele é o melhor ataque quando atua como mandante. E vai pegar um Valência, né? Que tá ali brigando para não cair, só tem 6 vitórias em toda a competição. Jogando fora de casa, o Valência tem só 2 vitórias, né, em 12 jogos, tomou 24 gols, então a média de pelo menos 2 gols sofridos por jogo, atuando fora de casa. Por isso aqui a nossa tendência é Villarreal, né? Eu gosto muito desse jogo, assim, quem bate o olho, eu ia dizer isso agora, os últimos jogos do Villarreal pode iludir um pouco, tá? Porque ele pegou aí sequência difícil, enfrentou o Barcelona no recorte recente, e teve jogos da Champions League, ele deu uma largada, tá? Ele perdeu os últimos 2 jogos da Champions, quando ele já tava meio largadão. Então eu acho que dá para dar essa relativizada se tratando do submarino amarelo. Eu ia até puxar aqui, ó. Nesse recorte recente, ele teve as derrotas para Ajax e para Leverkusen na Champions League, e aí teve derrota também para o Real Madrid. O único jogo que realmente ele foi uma derrotinha meio complicada foi quando ele perde para o Getafe fora de casa, né? Que aí dava para ter segurado ali pelo menos um empate, eventualmente, tá? Mas dentro de casa é um time muito forte, velho, quando atua no La Cerâmica, e por isso que eu confio aqui no Villarreal. Acho que dupla com gol é uma boa pedida, dependendo aí da sua dupla também, só o dupla hipótese já pode ser suficiente, tá? Então fica de olho aí no submarino amarelo. O Valência que vem de vitória contra o Levante, mas também é esse Levante, né, que a gente falou que é muito ruim, inclusive dentro de casa. Perdeu os jogos mais difíceis contra Real Madrid, Bilbao e Betis. Tá? Os jogos mais complicadinhos que ele teve recentemente, ele perdeu tomando 2 gols, pelo menos, tá? A tendência é que aconteça novamente contra o Villarreal. Bom, Atalanta e Napoli. Atalanta tem que reverter o 2-0 que tomou do Dortmund, né? Então aqui pode ser que ele poupe alguns jogadores. Atalanta é a 7ª colocada
A equipe do Napoli está em terceiro, né? Tem que manter esse G4 aqui, né, para ir para a Liga dos Campeões. Juventus está a 4 pontos, então tem que pontuar. É muito... Cara, que é difícil, tá? A Atalanta é melhor, inclusive é favorito. Eu acho que se não tivesse Liga dos Campeões, seria um favoritismo ainda maior. Mas, cara, essa questão do jogo do meio de semana me faz não acreditar muito na Atalanta, que vai ter um jogo difícil. O Napoli é um time chato. O Napoli na tabela de classificação, ele tá melhor qualificado. Só que o momento da Atalanta, ele é bem melhor. Se a gente, eu não vou nem dizer o momento só, mas 2026 da Atalanta é consideravelmente melhor o do Napoli, tá? Então, assim, esse jogo, eu vou com asterisco aqui a nossa dica, né? Se a Atalanta poupar jogadores, eu acho que vale a pena o gol do Napoli, tá? Aqui eu gosto. O golzinho do Napoli pode ser uma boa. Mas se a Atalanta for com força máxima, eu não entraria nesse jogo aí, não. Beleza? Então fica muito à mercê disso aí. Você, apostador, tendo a oportunidade de dar uma conferida aí. O jogo é de 11 horas da manhã já, né? Então, de 10 horas da manhã, ativa a notificaçãozinha do Score Tabs aí, fica ligado. Se a Atalanta poupar ali, uma quantidade, for com time misto, eu acho que já vale a pena o golzinho do Napoli, tá? Mas depende disso, porque a Atalanta tá jogando bola, tá bem. Meteu 3-0 recentemente na Juventus, né? Então, vale a pena aí ter esse adendo. Foi o que a gente até falou e deu bom, né? No jogo Juventus e Como. Eu até falei, golzinho do Como, alta probabilidade. E foi 2-0 Como. Eu acho que aqui é um contexto parecido. Não, foi 1-1, pô. 1-1. Quanto? Juventus e Como? Não, pô. Como ganhou Juventus o jogo? Foi 2-0. Quem foi que empatou? Foi o Milan quem empatou com o Como de 1-1 há pouco tempo. Foi o jogo do sábado, né? Que a Juventus tem que reverter também um resultado contra o Galatasaray. E ali até jogou com até uma parte titular, mas enfim... Até quando vai com o titular vai ali numa rotação mais baixa, tá? Então, claro, se for com o titular, espera o jogo começar. Mas se for com reserva, aí eu acho que já dá para pegar esse golzinho, ó, de boa, tá? Do Napoli. Acho que tem uma boa probabilidade, até porque o Napoli marca gol em muitos jogos, tá? Vou até pegar aqui a estatística de gols. Porque é um time que, sobretudo, é porque o jogo é fora, né? Mas em casa, eu lembro que o Napoli marcou em quase todos os jogos. Ele marcou em 76% dos jogos. A equipe da Atalanta marcou em 80%. Tá? São times aí que não tem muitos 0-0, né? Só 2 jogos deles tiveram 0-0. Então fica de olho aí nesse jogo para um golzinho do Napoli. Ou também da Atalanta, dependendo, tá? A defesa do Napoli. É um jogo até que eu acho que é mais over 1,5 também, tá? Tem uma tendência de over 1,5. Só que aí é meio difícil saber se vai ser 2-0 para um dos lados, enfim. É um jogo que dá para... Eu acho que tem uma tendência de gols pelo contexto da Atalanta. Bom, Milan e Parma. Milan é segundo colocado, já está a 10 pontos da Inter, mas tem um jogo a menos. Só tem uma derrota, que foi lá na primeira rodada contra a Cremonese. Vai pegar o Parma, que é dono do segundo pior ataque da competição, mas vem de 2 vitórias seguidas, tá? E deu uma distanciada da zona de rebaixamento. E aí, Matheus, dá para confiar no Milan? Odd é muito baixa, né? O grande problema, né? Mas assim, a gente tem medo do empate com gols do Milan às vezes, né, velho? O Milan é muito complicado. A Série A italiana é complicada. Você bate nessa tecla, bicho. Porque assim, é a cara às vezes de você pega a vitória, aí o jogo é 1-1. Aí você pega, não, então vamos no dupla com over 1,5, aí o jogo é 1-0. Esse é o ponto, tá? E como a odd ela é muito baixa, não tem ali um custo-benefício interessante em você pegar o dupla hipótese com gol do Milan, tá? Mas, velho, aqui eu prefiro a vitória do Milan, tá? Eu prefiro a vitória do Milan. Eu acho que, assim, não deve ter muitas dificuldades contra o Parma. O Parma é um time que, fora de casa, sobretudo, não bota fé que vai fazer alguma coisa aí pra cima do Milan. Deixa eu até puxar aqui, ó. Eu queria ver o Parma como visitante e quantidade de gols marcados. Nos últimos 3 jogos, ele só fez um gol, que foi esse contra o Bolonha. Bolonha que leva gol de todo mundo. Contra a Atalanta e contra o Napoli, o Parma não fez gol. Então, por que eu destaco isso? Porque, assim, eu acho que 1-0 Milan é plausível, tá entendendo? Então eu tenho medo do dupla hipótese com over 1,5. Eu até acho que se for para sair 2 gols, o mais provável é um 2-0 Milan e não 1-1. Então vai muito do apostador. Eu acho que dá para confiar na vitória. Inclusive no primeiro turno foi 2-2 entre eles, tá? Enfim, o Milan é um time que toma gols quando a gente não imagina que ele vai tomar gols. É um grande problema do Milan isso. Ele tomou 2 gols do Pisa também, que tem um ataque fraquíssimo. Era essa estatística que eu queria trazer. O Parma, ele é o pior, é o time que menos fez gols como visitante. O Parma só tem 8 gols em 12 jogos como visitante. Então, por esse motivo, eu até prefiro a vitória seca do Milan, tá? Do que o dupla e over 1,5. Espero que esse jogo não seja 1-1 para eu não surtar depois. Não, mas fica sempre as opções, né? Quem não gosta de vitória seca, eu acho que é até melhor o dupla com
com over 1,5, porque o under 4,5 também fica com medo, né? O Parma tomou 4 da Atalanta e da Juventus. Exatamente. Então vai que tomar 5 do Milan, né? Aí não dá. Esse é o ponto. Bom, Roma e Cremonese, tá? Roma é a quarta colocada. Em casa, tem uma campanha de 8 vitórias, um empate, 3 derrotas. Tomou apenas 6 gols, tá? Em casa, é a melhor defesa como mandante. E vai pegar a Cremonese, que como visitante, ganhou do Milan, inclusive. Mas também foi quase só isso, tá? Porque tem 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas fora de casa. E é o 15º ali, só a 3 pontos da zona de rebaixamento. E aí, vitória da Roma? Aqui a análise já passa mais pelo lado da Roma de fato, certo? É o time que, como mandante, tem a melhor defesa. A Roma só sofreu 6 gols em 12 jogos. Mas, em compensação, o seu ataque não é muito bom, né? É um time que, como mandante, só marcou 16 jogos. Só marcou 16 gols. A Roma, a gente bate na tecla. A Roma é um time meio que confiável se tratando de under goals, né? Durante boa parte, inclusive, ali dos jogos da Roma que a gente analisou ao longo da temporada, a gente destacou o under 3,5, ou um dupla com under 4,5. E aqui eu já acho que dá para você confiar mais nisso. Assim, eu não me esqueço, para você ver como os traumas da Série A são fortes. Teve um Juventus e Cremonese que a gente falou, dupla e under 4,5 foi 5-0 Juventus. Só que a Juventus tem um potencial ofensivo maior que o da Roma. Então, aqui eu acho que vai cair o raio no mesmo lugar, tá? Aqui eu já acho que o dupla hipótese com under 4,5 é uma boa, até porque o Milan é um time menos... a Roma é um time menos confiável que o Milan. Então, a Roma é aquele time que você acha que pode ser um 0-0 aqui, 1-1 eventualmente, tá? Então eu ficaria com essa opção aí. Dupla em under 4,5, aqui eu acho que é mais confiável. Mas meu palpite é vitória da Roma. 1-0, 2-0, eu acho que é isso aí. Mas em termos de segurança, de fato, aí pegar o under, dupla com under 4,5. Fica sempre a alternativa, tá? A gente, quando dá uma dica de vitória, a gente sempre coloca uma opção, né? Para quem não quer vitória seca, porque vitória seca, Chelsea empatar com o Burnley, por exemplo, né? Jogos que vai acontecer, tá? Então, para quem não gosta muito da vitória seca, vai aí com outras opções. Bom, campeonato alemão, a gente vai destacar aqui Heidenheim e Stuttgart. Heidenheim é a pior defesa, é o pior time do campeonato, é o que menos venceu, 3 vitórias. Né? Em casa, o Heidenheim tem 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, marcou 10 gols, sofreu 24. O Stuttgart, como visitante, venceu 5 jogos e perdeu outros 5, empatou 1, marcou 24 gols, tá? Ele é o terceiro melhor ataque quando atua como visitante de todo o campeonato alemão. E aí tem um ponto. O único fator que poderia me deixar com o pé atrás aqui em relação ao Stuttgart era o fator Liga Europa, que ele tá disputando e tem compromisso no meio de semana seguinte. Só que ele meteu 4-1 fora de casa já no Celtic, velho. E aí ele vai ter o compromisso na Alemanha, na sua casa, né? Acho que é o Mercedes-Benz, né? Arena Stadium. No meio de semana seguinte. Então, assim, eu acho que é mais fácil ele focar nesse jogo do que focar no jogo de volta lá da Liga Europa, porque a classificação encaminhou, ele tá nessa briga pro Champions League, né, mais uma vez aí o Stuttgart, tá 1 ponto, né, à frente do Leipzig, então, contra o lanterna da competição, eu acho que dá para confiar no Stuttgart, beleza? Eu só não vou recomendar a vitória seca, porque não é 100% garantia que ele vá com força máxima aqui. Eu acho que vale esse adendo. Se o apostador quiser ficar de olho, Stuttgart indo com força máxima, eu acho que vale até a vitória seca aqui nesse jogo, beleza? Mas aí, em termos de segurança, como a gente não tem essa certeza, o dupla hipótese com gol para jogar numa duplinha já tá valendo, beleza? Até acredito que vá, porque ele tá ali a 1 ponto só do Leipzig, exato, né? Então, exato. Assim, eu acho que vai força máxima aqui. Eu gosto dessa vitória seca também, tá? Interessante. Pelo custo-benefício. Dá para confiar. Assim, não é nem a vitória, eu já acho que pode não acontecer, porque, enfim, às vezes não acontece mesmo. Acho que o dupla com gol, eu acho que o problema não vai ser o time titular ou reserva. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai com força máxima. Já fez o resultado. E assim, Liga Europa, os times das grandes ligas europeias, né? Assim, eles não poupam tanto não para a Liga Europa, não. Ao menos que seja um semifinal e tal. O que interessa mesmo é chegar à Liga dos Campeões, enfim, é o que importa para essas equipes. Bom, Estrasburgo e Lyon, tá? Temos aqui uma odd surpreendente para o Lyon, 3. E aí eu vou falar isso por quê? Porque o Lyon, ele é o terceiro colocado, tá? 7 pontos ali da equipe do PSG. Na verdade, eu acho que do Lens, né? Na verdade, que perdeu do Mônaco. Então, ele pode diminuir a distância para o Lens para 4 pontos, né? E ficar a 6 da equipe a 7, não a 6, né? Manter a distância de 6 do PSG, que venceu o Metz. Então, o Lyon, que, como visitante, é um time que tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcou 17 gols fora de casa.
O Estrasburgo é um time ali que tá brigando por Conference, né? Por Liga Europa. 9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, mas olha aqui, marcou 36 gols e sofreu 29. Jogos muito movimentados, né, da equipe do Estrasburgo. Vou até puxar aqui aquela estatística de gols, né, que é sempre importante. 72%. Né? É porque acabou de acabar. PSG venceu o Metz, então o PSG é o líder, tá? Isso, boa. E aí o Lyon, né? O Lyon é um time até que tem muito a zero, né? Nos jogos dele. Então ele nem tem tanto over 1,5 assim, mas por outro lado, ele marcou em 86% dos jogos, e o Estrasburgo também. Então são times que marcam em quase todos os jogos, e o Lyon tem aquilo, né? São quantas vitórias seguidas? São 15, 13, né? Eu acho. 14, né? Sei lá. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar o filtro aqui para 15 jogos. São 13, isso. O efeito Hendrick é uma coisa impressionante, né? E até sem Hendrick, né? Venceu até o último jogo. Sim. Isso. Mas é isso, velho. Cara, eu acho que o ponto desse jogo aqui é a discrepância de odds, tá? Eu acho que mesmo fora de casa, beleza, o Estrasburgo é um time forte, tá? Até acho que é favorito também, mas poderia estar até um pouquinho mais nivelado. E aí a gente acaba enxergando muito valor do lado do... E sofre muitos gols, tá? O Estrasburgo é muito ambas marcam, né? Acho que é 4 ambas marcam seguido, 3 ambas marcam. É um negócio assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que é mais. 8. Olha aí. Isso é só... Não, é isso mesmo. Então, assim, cara, o gol do Lyon aqui tá uma coisa linda, tá? Já que ele é o azarão, é mais alto do que o gol do Estrasburgo, e aí compensa muito esse golzinho do Lyon, beleza? O over 1,5 eu também acho uma boa pedida, e vou além. O apostador que quiser uma aposta simples nesse jogo, o ambos marcam tem seu valor. Eu acho que é joguinho para ambos marcam aí. Bom, e para fechar, temos... Não, fechar não, né? Temos estaduais, né? Temos Porto e Gil Vicente, Porto líder, em casa. 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou... Não, peraí. 8 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu em casa a equipe do Porto. Marcou 20 gols e sofreu 3. Como visitante, o Rio Ave tem apenas 2 vitórias, tá? Em todo o campeonato português. 5 empates, 4 derrotas, marcou 12 gols, sofreu 23. Né? O Porto é líder, mas tem que ficar aqui com cuidado, porque o Sporting venceu na rodada, diminuiu para 1 ponto, e o Benfica venceu na rodada e já está também se aproximando. Ele não pode tropeçar aqui. O Rio Ave é um time que está brigando para não cair. Matheus Montenegro, e aí? Vitória do Porto, né? Não tem muito o que... Sem falar a frase que zica, segundo os nossos comentários aí, né? Cara, só a vitória é muito baixa. Você pode pegar a vitória com over 1,5 também, certo? Se quiser esse risco, o último jogo foi 1-0, né? Contra o Nacional. O Porto nos últimos 3 jogos marcou só 1 gol, tá? Em cada um deles. O receio que eu tenho, assim, é porque o Porto a gente bate muito na tecla do under goals, porque é um time que tem uma defesa muito boa. Só que ultimamente ele tem dado uma vacilada. Nos últimos 4 jogos ele sofreu em 3, né? Ele levou 2 do Casa Pia. Então isso nos fez deixar com mãos atadas em relação a tipo assim, um vitória com under 4,5, under 5,5, né? Sei lá, já que pode pintar gol também do adversário. Então, assim, velho, se você tiver muito risco, se você acha que é muito arriscado pegar o over 1,5 do Porto e com medo de ser 1-0, tem um handicap asiático -1, né? Que se for 1-0 é reembolso. Então tem essa alternativa aí também, beleza? Mas é um jogo que dificilmente a gente confia que o Rio Ave vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Então fica a seu critério. Se achar que a odd tá muito baixa, pode esperar o ao vivo também. Mas eu acho que a tendência é o Porto voltar a engrenar. Eu acho que foi questão de fase aí esses últimos jogos, tá? E o Rio Ave tomou 23 gols nos últimos 10 jogos, né? Então, um time que toma muito gol. Bom, para fechar, Matheus Montenegro, temos Portuguesa e Corinthians, tá? A odd do Corinthians é 1,85, tá? Para o Corinthians vencer. A odd para o Corinthians avançar é 1,44. Por isso a gente destacou esse jogo, porque o Corinthians em mata-mata é muito forte. Não é à toa que foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão da Supercopa. Enfim, os últimos torneios de mata-mata no futebol brasileiro, ele venceu todos, né? Vem de vitória contra o Atlético Paranaense no Brasileirão, e eu acho que muito pela odd, né? Eu acho que dá para confiar nesse Corinthians. A Portuguesa até tá bem, né? 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas nos últimos 10 jogos, mas contando só paulista, né? Ele perde da Portuguesa, ele perde do Palmeiras por 1-0, ganha do São Paulo por 3-2, né? Os jogos contra os grandes. E ganhou da última rodada do Mirassol, que aí foi o resultado surpreendente, que inclusive fez ele se classificar. Velho, é muito pelo custo-benefício da odd, certo? A vitória já paga muito bem, é 1,87. 1,87 a vitória. E a classificação tá pagando 1,45, salvo engano, né?
Então, assim, Dupla chance também, 1,20. O Score Tabs não tá mostrando aí, sim. E assim, o Corinthians não vai poupar não, tá, galera? Quarta de final de Paulista, jogo único aqui. O Yuri Alberto, ao que tudo indica, vai ficar de fora, tá recuperando lesão ainda. Mas, no momento da gravação aqui, existe a estimativa de Depay jogar, todo mundo que tá apto a jogar. E aí tem esse ponto que o Fábio tocou. Eu gosto muito da classificação do Corinthians, é jogo único, vale lembrar. Fator Hugo Souza, né? Também isso aí pesa. Então, se o jogo for pros pênaltis, o Corinthians é o favorito nos pênaltis. Então, ainda tem isso aí. Pelo custo-benefício da ordem, eu acho que inclusive uma das melhores do dia, de fato, é esse Corinthians, beleza? É isso, né? Então, Corinthians aí contra a equipe da Portuguesa, né? A nossa dica aí para o Corinthians se classificar, tá? Ou dupla chance, para quem quiser ser mais comedido para esse jogo. Tem Flamengo e Madureira também, uma alta vantagem para o Flamengo, né? Mas assim, baixo, a odd é 1,13, né? Bem baixo. Enfim. E o Flamengo, do jeito que tá, meu irmão, o Flamengo tá começando a implodir de novo, aparentemente, tá? Muito lá da declaração de Felipe Luiz, aí Danilo foi e postou um story que foi meio que uma cutucada, perdeu lá na Argentina pro Lanús aí, no jogo de ida da Recopa. Pelo custo-benefício dessa ordem, eu não acho interessante não, tá? Eu não destacaria não. Pro ao vivo, se o Flamengo estiver amassando, aí beleza, você pega ali já no início do jogo. Mas para pré-jogo, eu tenho meu pezinho atrás, filho. O Madureira aqui contra os grandes ficou no 0-0 com o Vasco e perdeu do Fluminense por 2-1. Tem um ponto negativo que eu gostaria de destacar pro lado do Madureira que pode condicionar você a confiar mais no Flamengo. Ele jogou a Copa do Brasil contra o Baré. Foi o time que teve a maior viagem da Copa do Brasil, que foi lá em, acho que é Roraima. Né? Então tem essa questão do desgaste aí que o Madureira teve. Pode botar isso aí na conta, eventualmente, para confiar no Flamengo, beleza? Aqui eu acho que o Flamengo vence, tá? Apesar de tudo, assim, Madureira vai vencer, tá? Sampaio Corrêa, quando ele pegou, beleza, o Madureira é um pouquinho melhor, mas quando o Flamengo no Maracanã, ali, enfim, acho que improvável. O Flamengo ainda vai ao de abaixo, né? Mas deve vencer o jogo contra o Madureira. Bom, é isso, tá? Fechamos, jogos analisados, vamos para o nosso bilhete pronto. Bom, Corinthians se classifica e vitória do Barcelona, tá? Essa é a nossa principal dica. A odd do Corinthians é muito alta, então por isso que a gente nem precisou pegar a vitória do Barcelona com over 2,5 ou over 1,5 do próprio Barcelona. Quem quiser pegar para se arriscar mais, mas por outro lado tem uma odd maior, fica ao seu critério. Mas sim, é isso, tá? Quem não quiser ir no Corinthians, as opções seriam o quê, Matheus Montenegro? Porto e Lyon, né? Cara, o Lyon. Eu acho que o Lyon é a melhor do dia, tirando essa aí, tá? Eu gosto muito do golzinho do Lyon, velho. Eu gosto muito, muito mesmo. Bom, palpitão para fechar, a vitória do Barcelona contra o Levante. Também tem o over 2,5, né? Para quem quiser incrementar aí ou fugir de vitória seca. Vídea Real e Valência, dupla e over 0,5 do Vídea-Real. Estrasburgo e Lyon, o gol do Lyon. Dupla do Stuttgart contra o Heidenheim. Vitória e over 1,5 do Porto contra o Rio Ave. Na Inglaterra, over 1,5 em Nottingham Forest e Liverpool. E também em Arsenal e Tottenham. Na Itália, gol do Napoli contra a Atalanta, Milan e Parma, vitória do Milan ou dupla do Milan com over 1,5, tá? Roma e Cremonese, vitória da Roma, alternativa para quem não quer vitória seca, dupla da Roma e under 4,5, mas assim, campeonato italiano sempre muito cuidado, quem quiser fugir também é melhor pegar outras ligas, porque é um campeonato bem estável, mas assim, pelas análises, dá para confiar tanto no Milan como na Roma. Mas, enfim, campeonato italiano a gente sabe que nada é confiável. Tudo bem, Matheus? Vamos nessa? Isso. Fechamos, meus queridos. Mais um grande programa, né, Fábio Mano? Estamos alongando muito ultimamente, tá? Comentem aí se vocês gostam. A gente gosta de vídeo longo, né? Mas dá o feedback aí, que ultimamente a gente tá passando até da conta normalmente. A média ali é 30 minutos, né? Mas é isso. Domingão tá aí, recheado de informações para você apostar. Um forte abraço, se inscreva no canal, rumo aos 8 mil inscritos. Frasinha de efeito para encerrar o vídeo. Não se desespere nos sets. Não se empolgue com os greens, mantenha suas análises independente disso. Valeu. Valeu, galera.